Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, esse é o primeiro vídeo desse ano de 2026 e eu queria falar para vocês justamente desse óleo aqui, o Tips. Para as pessoas que não têm esse óleo, eu vou falar para vocês quais são os óleos essenciais que compõem essa sinergia. A gente tem cravo, limão, canela, eucalipto e alecrim. Caso você não tenha esse óleo essencial e você queira é, utilizar os óleos essenciais que compõem essa sinergia, são esses que eu falei para vocês. Eu tinha pensado em fazer, no final de 2025, foi essa ideia que tinha me surgido na cabeça de fazer um vídeo falando do óleo essencial Believe, justamente para essa época do ano, começo do ano, para a gente ter é, essa capacidade de acreditar na gente mesmo. Mas eu quis falar para vocês agora sobre o Tives, porque é o óleo que eu estou utilizando agora e é o óleo que eu acho que tem tudo a ver com o começo do ano também. Embora o Believe seja assim, nessa parte de da gente acreditar na nossa capacidade, o Tives ele traz nessa parte mais energética proteção. E é sempre bom a gente começar o ano, aliás, sempre, não é? Durante, a gente sempre tem que sentir essa proteção junto de nós. E foi um óleo que eu utilizei muito, que nem eu disse para vocês agora no comecinho, no finalzinho do ano e continuo utilizando. Eu vou falar para vocês sobre os benefícios dele a nível mais energético, a nível de proteção, mas ele também é um ótimo protetor para a gente, é um ótimo óleo, inclusive eu também estou usando ele nessa parte física, porque a minha imunidade caiu nesses últimos dias, então eu comecei inclusive, até tomar o óleo com uma gota de Tives e um pouquinho de mel e um pouquinho de limão. Coloco numa colherada e tomo. Mas muitas pessoas não têm essa coragem, muitas delas, de tomar óleo essencial. E eu também falo para vocês, é muito importante que a gente saiba da procedência é, da empresa que fornece os óleos essenciais, porque muitas vezes é, algumas plantas que são utilizadas para a extração do óleo essencial podem ter sido pulverizadas com inseticida. E nesse momento, quando faz a extração do óleo essencial, esse inseticida pode estar presente. Então, por favor, jamais tome um óleo essencial que você não tenha ciência da procedência dele. É, tanto, muito importante, sim, também a aplicação tópica e também na parte do difusor, mas a parte onde a gente fala de ingestão, é aí onde o sinal fica muito mais alerta. Então é muito importante que vocês tenham consciência de tudo isso. Mas falando dessa parte energética do óleo essencial do Tives, dessa proteção, é, são os óleos essenciais que compõem, não é, a sinergia, tem muitos significados. O alecrim, entre todos eles, é para mim o óleo que traz mais essa proteção energética. O eucalipto também é um óleo em que ele é a planta do eucalipto, se vocês verem, não é? Ela é uma árvore imensa e ela serve também ela tá ali para proteger as plantas que estão em volta dela. Então, é, por isso essa parte de proteção energética. Quando a gente fala da canela, quando a gente fala do cravo e o outro que faz parte, que é o limão, a canela também traz muita prosperidade, então é muito bom que a gente possa utilizar esse óleo com esse sentimento de, além da proteção, eu estou trazendo essa prosperidade, principalmente agora no começo desse ano, onde muitas pessoas muitas vezes fazem muitos rituais, ou mesmo se conectam muito mais, fazem alguma oração, alguma intenção. Então, a minha sugestão para vocês é que vocês possam utilizar o Tives. Aonde eu utilizo o Tives, como eu falei para vocês, ingerindo, não é? Mas a gente pode utilizar ele aplicando uma gotinha aqui no topo da cabeça, aqui, e a gente dando algumas batidinhas e a gente sempre mentalizando coisas boas. Tudo que é bom vem até mim, eu sou próspera e toda a proteção me envolve. É sempre muito importante que quando a gente coloque o óleo, que a gente faça essa intenção de que realmente a gente se sinta protegida, porque a junção de todas essas plantas, de todos esses compostos trazem essa proteção física, sim. Por isso que ele é considerado o óleo que protege a gente
de bactérias, ele elimina muitas bactérias, são feitos testes, existem estudos científicos que comprovam isso, a eficácia do TIVs como essa proteção a nível físico, mas a gente aplicando para o nível energético, a gente consegue atingir muito isso também. Algumas pessoas, por ele ser muito forte, na cabeça eu não vejo essa necessidade, agora na garganta, muitas vezes para quando a gente, antes de falar em algum lugar, se você vai fazer alguma exposição, se você vai fazer algum trabalho onde você necessite expor, e você vai utilizar muito essa tua parte de comunicação, você também pode aplicar o TIVs na região da garganta. A gente também pode colocar ele no coração, sempre com essa intenção de que eu estou protegida e que eu estou aberta para poder falar, para falar para as pessoas, para de alguma forma receber essa energia dessas pessoas, mas manter a minha energia protegida. Então, no difusor, eu também utilizo ele muito no difusor, mas ultimamente eu estou utilizando ele muito mesmo topicamente. A gente também pode aplicar ele na coluna, desde o baixo da coluna, da parte bem baixa, até a parte daqui da nuca, fazendo massagens. Na planta dos pés ele também é muito indicado. E eu acho que, acima de tudo, é aonde você sentir. Claro que a gente sempre tem que ver se você tem alguma, como se fosse alergia a esse composto. No caso, se você não tem o TIVs e você fizer essa mistura você mesma, ainda mais cuidado, porque aqui a gente tem uma dosagem certa do que é a quantidade de cravo, a quantidade do óleo essencial de canela, a quantidade do óleo essencial de eucalipto. Então, eu não posso dizer para vocês, não sei, não é que eu não posso, é que eu não sei dizer quantas gotas de cada um são utilizadas para formar essa sinergia TIVs. Então, tomem muito cuidado se vocês forem preparar vocês mesmos com esses óleos que eu mencionei. Mas, acima de tudo, que vocês tenham esse sentimento de que quando eu coloco o TIVs, eu me sinto protegida. E eu falo isso pra vocês e é verdade. Muitas vezes, se eu vou em algum lugar onde eu acho que pode ser um lugar onde é uma energia que eu vejo que pode ser mais baixa e que pode influenciar a minha, eu coloco, a gente pode fazer também como se fosse um spray, um perfume, a gente pode diluir o Tibis com um pouquinho de álcool e depois você coloca umas 5 gotinhas de Tibis, um pouquinho de álcool e preenche até 10 ml de água e faz como se fosse um spray borrifador e você pode borrifar, pode deixar também no seu carro essa mistura que limpa o ambiente e às vezes, ou mesmo no caso de gripe e assim, eu quando vejo que os meus filhos estão gripados ou que vem algum amiguinho no carro, assim, sempre espirro para limpar, para eliminar essas bactérias que possam estar presentes, mas sempre pensa nessa intenção de utilizar o TIVs e se sentir protegido, tanto a nível físico, como a nível emocional e a nível energético. Bom, gente, é isso. Eu espero que de verdade vocês possam utilizar, se vocês tiverem esse óleo essencial, ou quem não tiver, que possam utilizar os óleos essenciais que eu mencionei para vocês agora. E acima de tudo, eu desejo que vocês tenham um ano muito bonito, que seja um 2026, que vocês plantem de verdade no terreno de vocês, modo de dizer, não é? Que vocês coloquem a intenção de plantar sementes do que realmente vocês desejam que floresça daqui a alguns anos, que vocês parem em algum tempo e possam refletir de verdade o que vocês querem, mas que vocês sempre estejam protegidos. Que vocês utilizem esse óleo essencial, não somente agora, nesse começo do ano, essa mistura dos óleos essenciais que eu mencionei para vocês, mas que vocês sempre guardem que esses óleos são muito úteis para essa proteção, tanto a proteção energética como uma proteção física, e eu espero que de verdade que vocês possam utilizar e que seja um ano muito bonito, um ano de muita semeadura, que vocês possam semear coisas muito boas, que seja de verdade a essência de vocês e que seja um ano muito especial. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu realmente gostaria que vocês comentassem e nunca peço isso, mas que vocês comentassem nesse primeiro vídeo desse ano e que vocês colocassem, se vocês tivessem alguma vontade, algum
alguma coisa que vocês quisessem que eu falasse pra vocês, pode deixar aqui, o que tiver nesse vídeo eu vou fazer, e eu prometo. Estou aqui falando e vou prometer, e eu espero que seja muito útil na vida de vocês. Bom, gente, é isso. Meu desejo de um 2026 muito bonito, que seja muito especial para todos nós. Um beijo grande, a gente vai se vendo por aqui. Tchau, tchau!